Olá a todas e todos, sejam bem-vindos de volta aos nossos exemplos resolvidos do Halliday. Estamos falando do capítulo 7 sobre energia cinética e trabalho. E agora a gente vai fazer o exemplo 1. Então, em 1896, em Waco, Texas, William Crash posicionou duas locomotivas em extremidades opostas de uma linha férrea, com 6,4 km de extensão, e acendeu as caldeiras. Amarrou os aceleradores para que permanecessem acionados e fez com que as locomotivas sofressem uma colisão frontal, em alta velocidade, diante de 30 mil espectadores. Centenas de pessoas foram feridas pelos destroços. Várias morreram. Supondo que ideia é essa? Qual era a ideia? Se ele fez de propósito, a ideia era estudar o que acontece com as colisões, mas acho que as pessoas não tinham muita ideia de que tinha que, sei lá, isolar o perímetro, ter uma distância. Como que faz um negócio desse, né? O mundo não ficou muito melhor desde 1896, para falar a verdade. Supondo que cada locomotiva pesava 1,2 vezes 10 a sexta newtons, então isso é peso. Força-peso. Tem um H aí no meio, né? O que será que é esse H? A gente pensa nisso daqui a pouco. E tinha aceleração constante de 0,26 metros por segundo ao quadrado. Qual era a energia cinética das duas locomotivas imediatamente antes da colisão? Então elas partiram de pontos opostos, partiram do repouso e elas aceleraram com aceleração constante, que não necessariamente é verdade, mas vamos supor que fosse. E elas tinham esse peso aí. Vamos ver se esse H é um erro ou se de fato era alguma coisa. Aqui no livro, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. No livro ele coloca que isso é um erro da minha edição, tá? Tem H onde deveria ter um vezes. Então não se preocupem com isso. Eu estou vendo aqui que isso. Então no meio do texto, onde no meu livro tem esse H, isso aqui é vezes, 1,2, opa. O que está acontecendo? Era aí que a gente arruma. Eu acho que minha caneta está desconfigurada. Pronto, voltou. Então, aonde tem esse H, isso aqui é um sinal de vezes. E quando você estiver lendo em casa, se o seu tiver assim também, você já sabe o que é. Muito bem, então vamos tentar resolver aqui. A gente tem as duas locomotivas, elas vão partir de pontas opostas da via férrea. A distância total é de 6,4 km, ele falou ali em cima. 6,4 km, elas partem do zero, então cada uma delas tem velocidade inicial v igual a zero. Elas são iguais, simplesmente com sentidos opostos, então basta fazer a conta para uma delas. A aceleração de cada uma delas é de 0,26 metros por segundo ao quadrado e o peso de cada locomotiva, veja bem, peso não é massa. O peso de cada locomotiva é de 1,2 vezes 10 a sexta newtons. Isso vai me dar uma base para massa. Ok? Então vamos lá. O que eu quero? Quero energia cinética. Energia cinética final, momentos antes da colisão. Isso daqui é 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado. É isso aqui que eu quero.
eu tenho aceleração, tenho distância, tenho velocidade. Isso aqui cheira a equação de Torricelli, tem cara da equação de Torricelli. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Do mesmo jeito que foi feito no capítulo do livro, tem um truquezinho que eu posso fazer aqui. Compara isso com isso. A única diferença entre este termo e esse é esse m sobre 2 que está aqui. Então vamos fazer a equação inteira vezes m sobre 2. O que vai acontecer? Do lado de cá vai ficar meio de mv final ao quadrado, que é igual a meio de mv inicial ao quadrado, mais meio de 2 de m a ΔX. Então esse aqui vai embora com esse. Isso aqui se chama energia cinética final, é justamente quem eu quero. Do lado de cá eu tenho energia cinética inicial. E aqui eu tenho mais MA, que é a força feita sobre a locomotiva, vezes o deslocamento. Ou seja, isso aqui é o teorema de energia cinética. A variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado. Do lado de cá nós temos o trabalho. Falta massa. Eu tenho peso. Então, isso daqui é a força-peso, que é igual a mg. Portanto, m é igual a força-peso dividido pela gravidade. Então, eu posso substituir aqui embaixo e fica assim. A energia cinética inicial, eu sei que é zero. Então, do lado de cá nós temos a massa, e massa é força-peso, aqui tinha um Gzinho aqui em cima. Força-peso dividido pela aceleração gravitacional, vezes a aceleração do trem, vezes o deslocamento. Esta é a energia cinética final. Então vamos substituir valores. Quem que é quem aqui? A energia cinética final é igual ao peso, e o peso foi dado como sendo 1,2 vezes 10 a sexta newtons, dividido pela gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a aceleração, 0,26 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento. E aqui tem um detalhe importante, as locomotivas vão colidir no meio, a distância total é 6,4 km, mas cada uma delas só percorreu metade disso. Então, essa primeira locomotiva percorreu 3,2 km e a outra também. Portanto, o deslocamento não é 6,4, é 3,2 vezes 10 a terceira metros. Não pode colocar o quilômetros aqui à toa, senão a gente perde a conta dele depois. Muito bem. Então, fazendo essa conta, esse 10 a terceira e esse 10 a sexta já mostra que o resultado vai dar um número grande. A gente está falando de 10 a nona de ordem de grandeza ali. Então, é 1,2 vezes 10 a sexta, dividido por 9,8, vezes 0,26, vezes 3,2 vezes 10 a terceira do quilômetro. E aí nós temos com dois algarismos significativos, 1,0, já arredondado, vezes 10 a oitava joule. Ou, se você preferir, 1,0 vezes 10 a 2 megajoule, porque o mega é 10 a sexta. É isso, simples aplicação do conceito do livro, nem precisou da definição de trabalho, a gente consegue fazer só pela equação de Torricelli. 2. Trabalho realizado por duas forças constantes. 2 pontos. Espionagem industrial. Ui, essas histórias do Halliday, enfim. A figura mostra dois espiões industriais arrastando um cofre de 225 kg a partir do repouso e, assim, produzindo um deslocamento vetorial D, de módulo 8,50 metros, em direção a um caminhão. Então está escrito aqui embaixo um vetor D para a direita.
O empurrão F1 do espião 1, o espião 1 está aqui empurrando para cá, está aqui, ó, F1. Tem módulo 12 newtons e faz ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal, porque quando você empurra alguma coisa, dificilmente você consegue empurrar em linha reta, ainda mais porque ela é mais alta do que o cofre. Quando ela faz força com o braço, se eu fizer um desenho rápido aqui, quando ela faz força com a mão, ela está mesmo fazendo uma força nessa direção, na direção do prolongamento do seu braço, que é o F1, que está aqui embaixo. O puxão F2 do espião 2 tem módulo de 10 newtons e faz ângulo de 40 graus para cima. Então, da mesma forma, esse cara aqui puxa, então isso aqui sai, ele é mais alto, ele produz uma força na direção do braço dele. Ou será que eu apaguei alguma coisa aqui em cima? Apaguei. Ah, apaguei sem querer. Ok. Eu apertei Ctrl Z a mais. Voltando. Onde eu parei? Aqui. Faz ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. Os módulos e orientações das forças não variam quando o cofre se desloca. E o atrito entre o cofre e o atrito com... Opa! E o atrito entre o cofre e... Tá escrito certo? E o atrito entre o cofre e o atrito com o piso é desprezível. Acho que ele quis dizer o atrito entre o cofre e o piso. Então não tem atrito, simplesmente duas pessoas com essa roupa, sei lá se ele quis fazer um espião mesmo, se isso aqui era um ladrão em outra edição, e aí ficou feio colocar um ladrão de cofre, mas enfim. Duas pessoas estão empurrando nessa direção. O cofre tem peso, obviamente, e portanto tem uma força normal. Esses dois se cancelam, porque ele não está nem sendo lançado para cima e nem quebrando o chão. E aí você simplesmente tem como resultante a soma dessas duas forças. Então ele desenhou aqui a força normal, cancelando com a força peso, e você tem essas duas forças. O que eu quero? Qual é o trabalho total realizado por essas forças durante o deslocamento? Então, vamos lá. Vamos fazer sem vetores esse, tá bom? Eu sei, tem vetor, mas sem fazer o produto escalar mesmo. O que a gente precisa? Precisa pegar cada uma das forças que estão aqui. Na verdade, a gente pode primeiro somar as duas para tirar a resultante e depois fazer o trabalho total. Ou eu posso calcular o trabalho de cada uma e somar depois, tanto faz, soma, lembra? Soma não importa a ordem. Então, F1 vetorial, ela tem duas componentes, como sempre, no plano, vai ser módulo de F1 vezes cosseno de 30 graus, 30,0, tem que manter o número de algarismos significativos, e menos, porque é para baixo, F1 menos F1 seno de 30 J. F2 é F2 cosseno de 30, ou melhor, 40. Cosseno de 40 graus, na direção I, mais, porque é para cima, módulo de F2 seno de 40 J. Nosso deslocamento vetorial D, ele é módulo de D totalmente na direção I, que é a direção de X, né? I eu estou considerando positivo para cá. E J eu estou considerando positivo para cima. Portanto, para o trabalho só importa as forças que estão, a componente que está na mesma direção que o deslocamento. Nunca se esqueça disso. Então, o trabalho 1 é F1x vezes o deslocamento na direção x, porque ele é sempre na direção x, como ele está ali. E o trabalho 2 é F2x na direção do mesmo deslocamento.
fazendo cada um separadamente e somando no final. É a mesma coisa que fazer a força resultante primeiro e descobrir o trabalho, mas pelo menos assim a gente sabe parcialmente quanto de energia cada um colocou no movimento do corpo. Nós temos módulo de F1 vezes cosseno de 30,0 vezes o deslocamento do lado de cá. Vou fazer esse aqui primeiro, tá? Depois eu faço outro. Substituindo números, F1 é 12,0 newtons, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, com 3 algarismos significativos, seria 8,660, blá, 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 mas eu não vou usar isso daqui, eu vou usar o número que está na calculadora, obviamente, vezes o deslocamento total, que está por aqui em algum lugar, 8,5 metros, vezes 8,50. Tudo com 3 algarismos significativos. Então, cosseno de 30 vezes 12 vezes 8,50. Com 3 algarismos significativos, isso daqui dá 88,3 joules. Agora o F2. Vou mudar de cor aqui. Trabalho 2. Módulo de F2 vezes cosseno de 40 vezes a distância, que é a mesma. F2 é 10,0 newtons, cosseno de 40 com 3 algarismos seria 0,766. Nossa, que coincidência. Diferente daquele só por 0,1, aqui vai uma vírgula. Lembrando que aqui só valia 3 algarismos, aqui também eu copio a mais só para mostrar que eu estou usando o número da calculadora. E a distância, 8,50 metros. Então isso daqui vezes 10 vezes 8,50 dá 65,1 joules. Somando os dois, então agora concluindo o item A, o trabalho total é o trabalho 1 mais o trabalho 2, que é 88,3 mais 65,1, todos têm o mesmo número de casas decimais, e para falar a verdade você tem que somar aquilo que está na sua calculadora sem misturar os números. Então eu tenho guardado aqui. Não. Vou fazer de novo. Então eu tenho 12. Eu não vou editar, você pode pular, se você quiser, para alguns segundos para frente. 8,5 vezes cosseno de 30 vezes 12. Dá o primeiro de cima, devia ter guardado na memória da calculadora, como eu sempre faço. 10 vezes cosseno de 40 vezes 8,5. Eu fiz o outro de novo. Isso aqui mais o de cima. E a resposta é, conservando o número de casas decimais, porque é uma soma, 153,4 joules. Nós temos um item B. Item B. Qual é o trabalho WG realizado pela força gravitacional sobre o cofre durante o deslocamento? E qual é o trabalho WN realizado pela força normal? Bom, essa pergunta é uma pergunta conceitual, não tem muita conta para fazer, mas vamos ao conceito. Então, para o item B, o que acontece? O cofre está se deslocando na direção I. Então, o vetor de deslocamento é para cá. E as duas forças que ele cita, a força normal e
a força-peso, ambas fazem 90 graus com o deslocamento. Portanto, quando você leva em conta o ângulo, que o trabalho é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 90 graus é zero. Essas forças não estão contribuindo para o deslocamento, não são elas a causa do deslocamento, é a força F1 e F2, como a gente viu antes. E mais preciso do que isso, são as componentes X da força F1 e F2, não é a força inteira, somente a componente X. A componente Y cai na mesma situação que essas duas forças Fn e Fg. Elas também fazem 90 graus com o deslocamento, e portanto elas não causam nada. O trabalho é assim. Somente a parte da força, a componente da força na direção do deslocamento, seja no mesmo sentido ou no sentido contrário, mas na mesma direção sempre, somente ela que causa o trabalho. Muito bem. Vamos para o exemplo 3. Trabalho realizado por uma força constante expressa em notação de vetores. Então agora ele vai querer que faça tudo por vetor. Vamos ver. Durante uma tempestade, um caixote desliza pelo piso escorregadio em um estacionamento, sofrendo um deslocamento vetorial d igual a menos 3,0 metros na direção I. Eu vou anotar isso aqui fora, antes da gente continuar. D igual a menos 3,0. Eu gosto de escrever o I primeiro e depois a unidade. Enquanto é empurrado pelo vento com uma força, e aí nós temos a força. Então, quem que é a força vetorial que está empurrando? Ela é 2,0 I menos 6,0 J, ambos em newtons. Eu gosto de escrever com a unidade em evidência, como eu falei. A situação e os eixos do sistema de coordenadas estão representados na figura. Então, isso é importante. Toda vez que o exercício já te dá o vetor no enunciado, ele fixou para você os eixos, não é mais a sua escolha, é a escolha de quem escreveu o problema. É sempre importante prestar atenção para ver aonde estão. Eles estão aqui embaixo, ó. Vendo? Aqui é o nosso J e aqui é o nosso I, XY. Vou desfazer que essa caneta não ficou boa. Item A. Qual é o trabalho realizado pelo vento sobre o caixote? Item A. Trabalho de uma força vetorial constante é o produto escalar entre a força e o vetor deslocamento. Opa, me adiantei, não tem X aqui. Isso é para a próxima parte. Como que eu faço produto escalar mesmo? Escreve os vetores envolvidos, então 2,0 I menos 6,0 J, produto escalar com menos 3,0 I. Produto escalar é igual a um produto normal, no sentido que você faz a distributiva, então esse termo com esse, e depois esse também com esse, os dois com esse. Se tivesse dois aqui, tinha que fazer todo mundo com todo mundo. Então são três termos. E fica assim, 2,0 vezes menos 3, produto escalar de I com I, é isso que você está fazendo aqui. Quando você faz a distributiva, é distributiva de produto escalar. Número com número, vetor com vetor. Depois, mais, porque menos com menos dá mais, eu já vou fazer direto. 6,0 vezes 3,0 e escalar J. Se você lembra da sua aula de vetores, então você deve lembrar que esse produto escalar aqui dá 1, produto escalar de um vetor com ele mesmo dá o número 1, produto escalar de dois vetores que fazem 90 graus, como é o caso aqui, por causa do cosseno, o cosseno de 90 é 0. Então esse termo inteiro some e o trabalho é dado simplesmente por menos 2 vezes 3,
6,0 newtons vezes metro, que é essa unidade aqui, newtons vezes metro, que é a mesma coisa aqui, joule. Item B. Se o caixote tem uma energia cinética de 10 joules no início, qual a energia cinética final do deslocamento? Bem simples também, teorema da energia cinética, a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado. Isso significa que a energia cinética no fim menos a energia cinética no início é igual ao trabalho, isolando a energia cinética final. Ela é a energia cinética inicial mais o trabalho. A energia cinética inicial é 10 joule, sem nenhuma casa decimal, mais o trabalho é menos 6,0 joule. Então 10 menos 6 é 4, só que tem que sobreviver quem tem menos casas decimais. Esse cara tem 0, esse tem 1, então 0 casa decimal ganha. Portanto, 4 joules, sem nenhuma casa depois da vírgula, com um único algarismo significativo. Muito bem. Essa é a resposta do exemplo 3. Eu vou parar esse vídeo para que o vídeo como um todo não fique muito extenso. E se você quiser ver agora a solução dos exemplos 4 a 8, por favor, me acompanhe no próximo vídeo. Vejo você lá.